Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Quando nós ficamos doentes, nós procuramos, evidentemente, um médico. E ele vai fazer o diagnóstico e vai instituir o tratamento. Se a doença é simples, logicamente que o tratamento será também consentâneo, não muito agressivo. Mas se a doença é grave, o tratamento será também bastante agressivo. De tal forma que, do momento que o médico fez o diagnóstico e instituiu o tratamento, cabe ao paciente fazer uso da medicação ou seguir a orientação do médico ou não. Logicamente que aquele que seguir a orientação vai se curar, vai ter seu problema resolvido. Quando a doença é muito grave, logicamente, às vezes nem sempre fica bom e vem a desencarnar. Agora, aquela pessoa que não aceita o tratamento, não leva a sério o que foi colocado para ela, esta criatura, logicamente, vai pagar um tributo muito caro. Vai sofrer as consequências da doença e, muitas das vezes, não logrará o benefício da cura, culminando com a morte. Se nós trouxermos para um exemplo em relação à nossa estada na Terra, sabendo que a Terra é um hospital, onde nós estamos estagiando para curar as nossas almas, uma vez que nós todos somos doentes. Nós temos paradigmas, nós temos informações que nos farão médicos de nós mesmos. Numa autoanálise, verificando qual é a nossa doença e que remédio nós devemos aplicar, poderemos lograr o benefício da cura ou não. Nós sabemos que a pessoa orgulhosa, ela tem que trabalhar o orgulho e obter a cura adquirindo a humildade. A pessoa que é avara, muito ligada no dinheiro, ela tem que trabalhar a sua avareza e começar a doar parte do que lhe é devido por riqueza, para minimizar a dor daqueles que podem ter as suas necessidades atendidas. Se a pessoa é muito intransigente, ela tem que ser trabalhada e começar a ser um pouco mais dócil, mais mansa, mais amena. A criatura impaciente tem que trabalhar a tolerância. A pessoa que odeia tem que procurar transformar o ódio na terapêutica do amor. Então, são normas universais para nós trabalharmos as nossas almas sempre doentes. A mãe de Jesus tem sempre pleiteado ao Filho e a Deus para que não soframos as consequências das nossas imprudências, das nossas imperícias, das nossas irresponsabilidades. Porque Jesus disse que no final dos tempos haveria muito sofrimento. E eu quero crer que nós estamos chegando nesta época. E não é difícil nós entendermos isso.
Nós sabemos que pelo aquecimento global, há uma possibilidade de um degelo com a inundação de muitas áreas na Terra. Com a retirada exagerada do petróleo, cria-se um vácuo entre as placas tectônicas e um gás que tenta ocupar o lugar. E na medida que se tira o petróleo, o gás expande, vai chegar num ponto que ele vai encontrar um canal de saída, transformando-se num vulcão. Mediante tanto plantio de cana que nós temos hoje, já estamos começando a perceber que a água está escasseando, porque a cana absorve a água, transforma-se em álcool, queimamos através dos nossos carros e isso não retorna para nós. Nós vemos hoje pessoas voltadas para a materialidade a ponto de praticar verdadeiras atitudes infelizes, como os próprios políticos de hoje. Cada vez que a gente abre uma revista e um jornal, a gente vê uma falcatrua. Até quando nós vamos ficar parados assistindo isso de arquibancada? E há até quem diga, esse mundo não tem mais jeito. Lógico que tem. Deus vai, na hora certa, aplicar o remédio consentâneo. Esse pessoal que obstinadamente reencarna, desencarna e reencarna, voltado para o mal, para a indiferença frente à proposta da transformação do nosso planeta, que hoje é de expiação e provas e vai matematicamente se transformar num planeta de regeneração, esse pessoal vai ser retirado da Terra. E os mais novos que estão chegando, com uma outra visão, vão assumindo o lugar. E a Terra não está perdida. Mas nos preocupa a consequência dessas atitudes irreverentes de todas as pessoas que estão albergando nosso planeta. Onde nós pagaremos um tributo pela nossa imprudência, pela nossa irreverência, a nossa irresponsabilidade. Quando Humberto de Campos escreveu através da mediunidade de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, podemos acreditar, isto vai acontecer. Mas, quando? Depende de nós espíritas, depende dos evangélicos, dos católicos, depende daqueles que têm a responsabilidade de fazer imperar o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que, logicamente, o Kardec coloca, a doutrina espírita será o que os espíritas fizerem dele, do espiritismo, ou dela, da doutrina espírita. A nossa responsabilidade frente à doutrina espírita. Nós sabemos também, quando Jesus colocou aqui para nós a mensagem libertadora, e disse, esse é o caminho, não tem outra saída, tem que se cumprir essa lei, passa o céu e a terra, mas essa lei tem que se cumprir, que é uma lei de amor. Ele contou com pessoas muito simples, até intelectivamente falando, pessoas ignorantes. Mas elas tiveram uma participação importantíssima nesse contexto. Não mediram esforços, não mediram consequências, entenderam a proposta de Jesus, deram a própria vida para que o Evangelho viesse estar em nossas mãos.
E a própria religião católica da época, que veio acontecendo naturalmente através dos interesses escusos e particulares das individualidades religiosas, ela se encarregou de matar o cristianismo. A ponto de Francisco de Assis ter que reencarnar com a incumbência de resgatar e tirar dos báratros, dos abismos, o cristianismo para colocá-lo à baila, para que ele não viesse sucumbir e viesse nos esclarecer. E quando esse cristianismo foi novamente amordaçado, assambarcado pela materialidade, os espíritos resolveram acionar uma pessoa especialíssima, que foi Allan Kardec, para trazer para nós a doutrina espírita, para fazer com que nós entendêssemos o verdadeiro sentido da nossa estada na Terra. E agora, cabe a nós. Kardec coloca: o Espiritismo será o que os espíritas fizerem dele. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Exatamente pela sua lógica, pela sua racionalidade, pelos seus conceitos extremamente relacionados com as leis naturais. Agora, a doutrina espírita é representada por nós, espíritas. Por nós que frequentamos as casas espíritas. Mas, infelizmente, o homem, ainda muito indolente, não estudou a doutrina espírita. Poucas são as pessoas que estudaram a obra de Kardec. 5 livrinhos, entre aspas, 5 livrões. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Para não dizer que ele escreveu também outras obras, mas esses 5 livros, essas 5 obras, são constituindo o Pentateuco kardeciano. Poucas são as pessoas que estudaram a doutrina. Como é que nós podemos representar a doutrina, falar em nome de uma doutrina, se nós não estudamos a doutrina? Infelizmente, as pessoas hoje frequentam uma academia. Não temos nada contra. Para cuidar do físico. Mas poucas são as que estudam uma obra espírita. Eu estou falando de espíritas, porque lá fora é mais complicado. Mas muitas pessoas, dentro da doutrina, frequentam a academia, cuidam do físico, mas não é capaz de estudar um livro espírita. E nós teríamos que ler pelo menos um por mês. Não é difícil, é fácil, basta querer. Mas lê-se muitas coisas que não tem nada a ver e deixa de estudar a doutrina espírita. Como é que nós podemos representá-la, falar em nome dela, entender a sua essência, advogar a sua causa, ser representantes lídimos dessa doutrina, se nós não a conhecemos? Então nós vamos começar a repensar. Um aforismo: ajuda-te e o céu te ajudará. Os céus sempre nos ajudaram. Mas o que é que nós temos feito para ajudar os céus? O que é que nós temos feito para alavancar essa doutrina que será o futuro das religiões? Exatamente pela sua essência, pela sua pureza, pela sua realidade. Tem espíritas que começam a fazer apometria dentro do centro. Apometria não tem nada com a doutrina espírita. Uma casa, sem citar onde, ruiu, onde metade foi para apometria, metade ficou com a essência da doutrina espírita. Tem muitos frequentadores dessa casa que frequentam um centro de Umbanda, que me preocupa, achando que lá vai resolver o problema, porque os espíritos que se comunicam lá podem resolver meu problema. A gente sabe que o problema não é de fora para dentro, para se resolver é de dentro para fora.
Como é que uma pessoa que estuda doutrina espírita, que frequenta uma casa espírita, pode ir numa casa de Umbanda? Não tenho nada contra a Umbanda, mas não tem nada a ver com doutrina espírita. E se nós queremos curar a nossa alma, nós temos que entender a sistemática e aplicá-la em nossa vida. Não é ir lá fora achando que alguém vai resolver o nosso problema. Tem gente que dentro da casa espírita aplica cristaloterapia, que não tem nada a ver. Usar dos cristais para curar a pessoa. A gente sabe que isso é uma cura temporária e aparente, se é que existe. Quando a cura é de dentro para fora, mediante a nossa transformação, a adequação dos nossos comportamentos dentro do Evangelho da doutrina, do Evangelho do Cristo e dos conceitos da doutrina espírita. Tem gente que é imediatista, quer resolver o problema agora, quando o problema vai ser resolvido daqui a algumas encarnações, porque nós não sabemos o teor da nossa doença, da nossa problemática espiritual, que data de milênios, às vezes. E a pessoa, ao invés de buscar o caminho, se trabalhar e se transformar, ela vai buscar os caminhos mais curtos, enganosos, promessas que se fazem, logicamente por pessoas que desconhecem a sistemática da nossa existência espiritual. Vou fazer um apanhado rápido, porque esse assunto é muito profundo, do que acontece aqui hoje nesse trabalho que nós estamos vendo. Nós chegamos aqui em cima da hora, mas os espíritos estão aqui desde o amanhecer. Aliás, a casa espírita é um hospital que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês e assim por diante. A casa espírita não fecha. Aqui posso até dizer que, pelos encarnados, ela também quase não fica fechada, porque quase todos os dias nós temos reunião de manhã, de tarde e de noite. Mas eu quero falar sobre o ponto de vista da assistência dos espíritos. O centro está aberto diuturnamente, nunca se fecha. E os espíritos trabalham aqui dia e noite. Estão aqui desde o amanhecer para esse trabalho de nós, que nós estamos assistindo aqui agora. E quando o centro, ele é um centro responsável, sério, um centro que se digna por seguir os postulados do Evangelho e da doutrina espírita, ele tem um mentor responsável por ele. Logicamente que eu acredito que o nosso centro tem um espírito amigo que é responsável pela nossa casa. E esse espírito tem uma pleiade de trabalhadores desencarnados, espíritos que trabalham com ele, para que tudo aconteça num clima de harmonia e paz. Apesar de, às vezes, algumas conturbações por conta das nossas ignorâncias. Mas, antes de acontecer o trabalho, tem um grupo de espíritos que ficam lá fora, zelando para as entidades das trevas não entrarem na casa, a não ser para serem assistidas. Porque não pensam que a doutrina espírita é bem vista pelos espíritos inferiores. Não, muito pelo contrário. Eles não gostam nem um pouco do trabalho que nós fazemos aqui, que é um trabalho de abordagem das consciências para que as pessoas possam se transformar. E eles tentam adentrar a casa para conturbar o andamento dos trabalhos. E existe um grupo de espíritos que protegem com aparelhos, com armas. Logicamente, armas não essas de fogo, mas armas que emitem radiações para impedir que esses espíritos adentrem a casa. Não se esqueça que nós estamos na Terra. E aqui tem que ter defesa. Nós defendemos nossas casas, os outros defendem as suas instituições, e a espiritualidade defende a nossa casa espírita, com os recursos que lhes são próprios. Tem espíritos que são trazidos para serem assistidos aqui.
E a espiritualidade seleciona, vai buscar aqueles que mais necessitam. Quantos espíritos vocês acham que tem aqui hoje no nosso salão? Conversando com o Zezinho, outro dia, do terceiro milênio, ele me contou que fazendo um culto do evangelho lá na casa dele, uma irmã desencarnada, mentora da sua esposa, que é médium, através da mediunidade da esposa, conversando com ele, ele perguntou: quantos espíritos existem aqui hoje no nosso culto? E a benfeitora respondeu para ele: hoje tem 350 espíritos aqui dentro. Ele falou: mas não cabe. Ele falou: não cabe no reduto físico, mas as paredes são ampliadas, cria-se um novo ambiente espiritual, e nós estamos hoje com 350 espíritos sendo tratados neste culto do Evangelho no lar, no seu lar. Então imaginem a responsabilidade que a gente tem de instituir o culto do Evangelho no lar. E não são todos espíritas que fazem o culto do Evangelho no lar. Quando nós poderíamos abrir as portas da nossa casa, como um reduto físico, do nosso lar, como um reduto ameno, de amor ao próximo, e recebermos criaturas para o tratamento espiritual. E ao adentrar na casa, logicamente, todas essas paredes são retiradas no ponto de vista espiritual e milhares de espíritos são trazidos para serem tratados aqui, hoje, nesse trabalho que nós estamos assistindo. E o que é mais interessante, as vibrações que emanam das nossas mentes podem colaborar ou conturbar o andamento desse trabalho. Eu fui fazer uma palestra em outra casa outro dia, e quando me permite eu sento na frente para eu dar uma descansada, entrar em sintonia com a espiritualidade e, logicamente, rever o que eu iria colocar para depois repassar aos irmãos. E eu entrei, sentei à frente e comecei a escutar um barulho ensurdecedor. Falei: não é possível o que eu estou vendo e ouvindo. Uma moça cantava ao som de um violão, sozinha, e nenhuma consideração para com ela, que tenho certeza não foi ouvida praticamente por ninguém, a não ser por mim, que eu estava prestando atenção no que ela estava cantando. E a espiritualidade age através da música. Nós sabemos que a música é a arte mais importante sob o ponto de vista espiritual. A música. E nós temos o privilégio de adentrarmos essa casa e escutar esse coral. E quando o coral canta e encanta, melhora o campo vibratório da casa. Os espíritos podem executar com mais propriedade o trabalho de cura e de atendimento às pessoas que estão aqui assistidas, encarnadas e desencarnadas. Então a música é muito importante para o ambiente. E nós tivemos o privilégio de contar com esse coral. Logicamente teremos o privilégio de estarmos sempre contando com ele, para inebriar o ambiente, as nossas mentes, o nosso psiquismo, colaborando para que nós estejamos em melhor sintonia. Quando eu estou falando, logicamente que eu estou sendo assistido pela espiritualidade. Algumas coisas estão arquivadas no meu inconsciente, talvez nem viesse falar hoje, mas entendendo a problemática do público, o espírito amigo às vezes pode tirar do meu inconsciente uma informação e dizer: Aguinaldo, fale isso, e jogar na minha tela mental, e eu vou repassar.
para atender aquele que precisa ser despertado, precisa ser incentivado, precisa ser esclarecido a respeito daquele problema. E quando o orador fala, muitas das vezes, o seu psiquismo pode plasmar em nível espiritual um quadro que é aproveitado pela espiritualidade e projetado num telão para que todos os espíritos possam ver e ouvir. O Zezinho perguntou para a mentora, me parece chamada Irmã Rafaela. Perguntou para ela, mas como eu falo lendo o Evangelho? Comento numa voz, eu considero até baixa. Como é que eles 350 espíritos vão ouvir isso? Então, a benfeitora disse, mas não se esqueça, nós colocamos um microfone na sua boca. E de tal forma que você não precisa nem falar alto. Os 350 espíritos estão ouvindo o que você está falando. Então, a mesma coisa, um telão, a exemplo dos jogos que vão acontecer agora, da Copa, um telão de não sei quantos metros quadrados. Esse telão permite que qualquer criatura de onde esteja no estádio possa ver um lance que talvez ele não pudesse ver dos seus próprios olhos. Assim a espiritualidade faz aqui nesse trabalho, projetando imagens. Se eu estivesse falando aqui sobre fé, falando sobre o comportamento de Jesus, da sua estada na terra, o que ele fez, provavelmente os espíritos estivessem projetando esse quadro no telão para sensibilizar as almas doentes que vêm para o trabalho, que muitas das vezes precisam de se transformar, precisam de arrepender, precisam de sensibilizar. E este telão, com quadro montado pela espiritualidade, é razão para que essas pessoas se toquem. Tem dentro desse grupo de espíritos que trabalham na casa, alguém responsável por analisar o livro onde nós colocamos o nome das pessoas encarnadas e desencarnadas. E veja a seriedade disso. Se eu chegar, Aguinaldo, coloque o nome do fulano de tal no livro de prece lá do centro. Eu penso, que chatice, meu Deus, mais um. Pegar ali e, fulano, escreve esse nome aí. Isso tem uma conotação extremamente negativa. Mas se a pessoa me pedir, Aguinaldo, coloca o nome dessa pessoa no livro de preces, quer seja encarnada ou desencarnada, e eu perguntar, mas o que é que aconteceu com essa pessoa? Aguinaldo está sofrendo tanto. E na hora eu for escrever ali e disser para a espiritualidade, mentalmente, olha, por favor, faça alguma coisa por essa criatura. Não tenha dúvida que esta tem uma repercussão muito maior do que a primeira conduta. Tonini, escrevendo um livro através do Luiz Antônio, ele fala que na análise do público, eles têm aparelhos que detectam o pensamento das criaturas. E colocando esse aparelho em cima do livro de prece, detectou o nome de uma criatura chamada Antônio. O nome que ele usou. E aí, então, usando o aparelho, fizeram uma ligação e aquele Antônio tinha ligação com uma senhora de mais ou menos 80 anos que estava sentada no plenário. E da cabeça dela emergiu uma luz. E então aproximaram-se dela. E era realmente uma mulher que estava orando pelo Antônio, que era seu filho, que fora deixado em casa com seus filhos, abandonado pela esposa, que seguiu adiante com o amante. E ele estava às raias de um suicídio. E ela veio ao centro e disse, Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa por ele. Orou, fez uma oração. E foi o suficiente para aquele aparelho captar aquele nome no livro, associar aquela mulher que orou e imediatamente a espiritualidade foi lá na casa dele assisti-lo naquele exato momento. Então imaginem a nossa responsabilidade perante a nossa estada aqui dentro do centro.
Quando a pessoa entra na sintonia com a palestra e procura tirar proveito, aquela pessoa facilita muito que a espiritualidade possa ajudá-la. Mas muitas pessoas já começam, mas que palestra chata. Como outro dia uma moça me abordou, Aguinaldo, eu gosto mais das suas palestras que não seja do Evangelho. Eu perguntei para ela, mas por quê? O Evangelho é muito chato. E eu pensei, meu Deus, que absurdo. Talvez fosse a pessoa que mais precisasse estudar, escutar, entender e viver o Evangelho. Tem pessoas que estão aqui, ao invés de prestar atenção na palestra, estão pensando no problema de amanhã, naquele que aconteceu ontem. E se depois perguntar para ela, o que o orador falou lá ontem no centro? Falou muita coisa. Nem tô, assim, não consigo reproduzir o que ele falou, mas pelo menos uma síntese. Mas tem pessoa que chega aqui e desliga. Tem uns que dormem. Por que dorme? Estão cansados. Então fica em pé. Que se der uma dobradinha no joelho, acorda. Tem aqueles que estão em sintonia com os espíritos lá fora, os obsessores, que não entraram no centro, mas telepaticamente faz a pessoa dormir aqui no salão. Não deixa a pessoa escutar a palestra, se informar para depois mudar. Apesar da espiritualidade estar assistindo esta pessoa e bloqueando a entrada daqueles espíritos. No trabalho de passe, os mentores são criaturas altamente dotadas. Tanto é que chama sistema de enfermagem, que é o sistema de atendimento na sala de passes. São enfermeiros, médicos, que outrora trabalharam na Terra como médicos, agora vêm como enfermeiros, porque eles dizem, os espíritos, que para ser médico, como médico no plano espiritual, tem que ter muita bagagem espiritual. Não é qualquer médico que desencarna e vai trabalhar como médico do lado de lá, não. Precisa ter bagagem espiritual. Senão vai ser, no máximo, um enfermeiro. Não quero diminuir o enfermeiro dizendo que ele é inferior ao médico, não. Pelo contrário, tem muitos enfermeiros que fazem um trabalho muito mais digno, muito mais fantástico do que médico. Mas eu quero dizer que na equipe de enfermagem, aquele médico muitas das vezes vem como enfermeiro. E vai manusear, ou melhor dizendo, porque são muitos enfermeiros, muitos médicos que vão trabalhar na cama de paz. Vão manusear os fluidos extraídos da natureza. Inclusive, costuma ter vasos, ânforas, dentro da sala de paz, cheios de remédios retirados da natureza. Fluidos, que depois serão canalizados para aqueles que lá adentrarem. Assomados aos fluidos dos médiuns passistas e mais deles próprios, no trabalho de cura que eventualmente eles possam fazer. Eu digo eventualmente porque Jesus não curou todo mundo, como eles também não vão curar todos que vêm ao centro. Porque tem pessoas que têm méritos, e a doutrina espírita é clara, é uma lei de causa e efeito, de crédito e débito. Se a pessoa está trabalhando e merecendo, não tenha dúvida que eles vão agir no perispírito. O perispírito trabalhado vai agir no corpo e vai curar a doença. Ou até impedir que outras doenças possam acontecer, por mérito da pessoa. E um detalhe. Quando nós estamos nos encaminhando para a sala de passes, se nós mantivermos um clima de harmonia interior, de convicção, de fé, de que a espiritualidade pode nos ajudar, e sentarmos à cadeira, e mantivermos nesse clima de sintonia com a espiritualidade, nós afrouxamos o nosso espírito por alongamento do cordão fluídico, e com isso nós expandimos o nosso perispírito e ele funciona como uma esponja para absorver os fluidos que são canalizados para o perispírito para depois serem levados para o corpo. Mas se eu entrar na sala de passe, sentar na cadeira e perguntar, meu Deus, quem vai me transmitir esse passe? Será que está bom? Será que vai transmitir energia boa ou vai me mandar uma energia que vai acabar de arrebentar comigo? Não tenha dúvida que ele não consegue
afastar o seu espírito do corpo, não alarga esse cordão fluídico e esta esponja não vai acontecer. De tal forma que a espiritualidade até quer ajudar, mas a pessoa não se permite por conta do seu pensamento infeliz. Então, tudo isso que acontece aqui é muito sério. E às vezes as pessoas não levam a sério, nem têm entendimento do que está acontecendo dentro do centro. Quando eu saio daqui para atender o pessoal lá fora, não tenha dúvida que espíritos amigos vão lá me ajudar. Por quê? Porque tem interesse em auxiliar aqueles que lá se aportam, como vai ajudar todos aqueles que já fizeram o trabalho que antecedeu essa reunião, que já começaram a atender muito cedo, desde as 6h30, 7 horas, estão atendendo. E a espiritualidade está lá ajudando. O Tonini conta a história de uma pessoa que estava atendendo encarnada, atendendo outra encarnada, que era uma moça, que estava com pensamento suicida. E aí então, o irmão atendendo perguntou para ela, mas o que aconteceu? Eu não sei, eu tenho hora que dá vontade de morrer, é uma força assim, que transcende a minha força, e eu às vezes me sinto combalida, por isso eu vim aqui buscar ajuda. E aí, então ele começou a conversar com ela, mas não faça isso não resolve, complica a nossa vida, ore, tenha fé, continue frequentando o centro. E a dona Celestina, que era uma mulher desencarnada, que estava assistindo o encarnado que estava atendendo aquela moça, percebeu que o obsessor dela estava lá fora, o Armando. E então permitiu que o Armando adentrasse ao recinto e fosse até lá. E quando o Armando chegou, a chamou de Mercedes. E, no entanto, o nome dela era Célia. E disse assim, Mercedes, agora você vai me pagar. Você me abandonou, me traiu e me deixou sofrendo amargamente. Agora eu consegui pegá-la, você vai me pagar. O nome dela era Célia e não Mercedes. Mercedes era da outra encarnação, agora reencarnada como Célia, sofrendo agressão do obsessor, estava pensando no suicídio. Aí, a nossa irmã permitiu que aquele espírito ficasse no centro. À noite, permitiu o encontro do espírito da Célia em desdobramento pelo sono com aquele espírito. E fez uma programação, certamente de reencarne, daquele espírito que agora viria como filho daquela mulher. Ou seja, de marido traído passou a ser filho querido. Logicamente que ela vai ter o nenê e vai pensar que é aquele nenezinho que Deus mandou lá do outro lado, o anjo dourado, mal sabendo que é o marido que ela traiu e vai ser aquele molequinho da pá virada, como se diz por aí. Mas ainda bem que é muito melhor ter um nenê na barriga, depois no braço, dentro de casa, do que um obsessor do lado de lá. E isso tudo acontece num trabalho de atendimento fraterno que está acontecendo lá fora. Os espíritos estão lá cuidando das nossas crianças, estão lá cuidando da evangelização, que a gente sabe que é muito importante. E se uma criança chega para a professora e diz, meu pai me bateu, estou morrendo de raiva dele, minha mãe, estou com ódio. Lá vão os mentores amigos usar através da intuição, a mediunidade daquela professora e dizer assim, não, meu filho, existe um mandamento da lei, honrar pai e mãe. O seu pai ama você, sua mãe também. Não leva a sério isso. Trabalhe a cabecinha da criança para que ela mude a sua sintonia. Traz mulheres que não cuidaram bem dos filhos para assistirem a aula de evangelização. Para verificar que tem pessoas que não têm nada a ver com os filhos dos outros e vêm aqui cuidar das crianças. E elas que tiveram os seus filhos não cuidaram deles. Outro dia, a minha nora chegou para mim e falou assim, Aguinaldo, você acredita que uma amiga minha, já estava tarde da noite, na academia,
e que não queria voltar para casa, porque tinha que cuidar da filha. E eu perguntei, mas como você ficar na academia e deixar de cuidar? Ah, não, Deus me livre, voltar para cá cuidar de criança, é melhor ficar por aqui mesmo, a babá que cuide. Olha, se nós somos mães e pais, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos trazer para a evangelização, vamos ensinar nossos filhos, vamos construir o psiquismo dos nossos filhos, vamos amadurecê-los espiritualmente. Aí existe um trabalho fantástico de evangelização. E nós ficamos indiferentes. Depois desencarnamos, temos que ser trazidos aqui para ser assistidos. E perceber que pessoas que não têm nada a ver com os outros filhos dos outros, estão aqui para ensinar, para evangelizar. Que dirá nós que temos que cuidar dos nossos filhos? As evangelizadoras são retiradas à noite, são levadas para o plano espiritual. E vão receber lições de como evangelizar. Porque antigamente evangelizar era pegar numa salinha, colocar a molecada para brincar, para não atrapalhar os adultos que estão no salão. Não, hoje acabou. Hoje existe pedagogia, existe maneira de ensinar o evangelho e doutrina espírita. O pessoal que está aqui está levando muito a sério. Para que os nossos filhos, as nossas crianças amanhã, sejam os legítimos representantes da nossa casa, da doutrina espírita, que sejam os construtores da pátria do evangelho. Os espíritos saem daqui e vão trabalhar os outros departamentos que existem no centro. Vão trabalhar nos outros departamentos, para que todas as criaturas encarnadas e desencarnadas sejam assistidas. Quantos nós oramos e pedimos assistência? Eles vão na casa, vão lá dar assistência. A água fluidificada, por exemplo, eles colocam uma energia ali para tonificante, para dar força, coragem, ânimo para nós. Mas se alguém se dignou em trazer uma garrafa, e até colocou o nome ou não, mas na sua individualidade é para mim, para o meu uso, eles vão detectar a garrafa, com elementos que eles têm disponíveis, vão verificar quem que é a pessoa dona da garrafa, e vão colocar o remédio adequado para aquela pessoa. E não precisa destampar a garrafa não, porque a garrafa tem poros. E para os espíritos, o físico, o material é devassável. Eles conseguem adentrar a uma garrafa, aos poros que constituem aquela garrafa e colocam o remédio, apesar dela estar aos nossos olhos fechada. É um tratamento de cura. Mas o tratamento melhor ainda é profilático. Ao invés de nós virmos aqui para nos curar, vamos trabalhar profilaticamente para que nós não fiquemos doentes. Porque a doença é fruto das nossas vicissitudes, é por conta da nossa ignorância, da nossa reverência frente aos postulados evangélicos. Vamos começar a nos trabalhar. Não permitir que sentimentos infelizes encontrem ressonância em nossas mentes, em nosso coração. Vamos tratar melhor as pessoas que convivem conosco, onde quer que estejamos. Se a doutrina será o futuro das religiões, vamos zelar por ela, para que as pessoas consigam respeitá-la pela nossa atitude, pelo nosso comportamento. Então, vir a uma casa espírita é de extrema responsabilidade, é de extremo valor, não só para nós, como também pela espiritualidade, porque eles usam o nosso magnetismo para o trabalho de cura que estão fazendo as pessoas doentes, encarnadas e desencarnadas. Então, quando nós oramos, entramos numa sintonia boa, nós estamos favorecendo o trabalho. Quando nós começamos devagar e com os pensamentinhos totalmente díspares da proposta de um trabalho desse, nós estamos não só fechando os canais de atendimento às nossas mazelas, às nossas doenças, às nossas dificuldades, como estamos deixando de colaborar com os espíritos que estão fazendo o trabalho aqui na nossa casa. E eu vejo hoje, as pessoas estão muito acomodadas, não tem muito comprometimento com Jesus. Eu fico pensando, Jesus veio aqui, tem 2000 anos, tentando resgatar a humanidade.
E nós estamos sendo problemas para ele. Olha, vamos deixar de ser problema para Jesus e vamos ajudar os outros. Agora tem pessoa que não ajuda e ainda é problema. Ao invés de nós acertarmos uma dívida nessa encarnação, nós arrumamos mais duas. Aí Jesus perguntou: até quando eu irei sofrer por vocês? Eu até pensava que Jesus não sofria por nós, mas ele mesmo disse que sofre. Lógico que sofre. Vem aqui, batalha, luta, explica, volta, traz a espiritualidade, cria o Consolador, faz tudo para que a pessoa entenda. E ela continua lá fora fazendo as mesmas coisas. Precisamos perguntar para nós. Antes de conhecermos a doutrina e antes de conhecermos o Evangelho, logicamente éramos uns. E agora? Nós somos os mesmos ou nós mudamos? Porque a mesmice é complicado. A pessoa vem ao centro, escuta a palestra, muito legal. E quase sempre cutuco, isso é para você. Vai lá fora e continua fazendo as mesmas coisas. Meu Deus, até quando? Às vezes a gente pede ajuda de uma pessoa para escrever um artigo no nosso jornal. Um artigo. Ninguém quer escrever. Meu Deus, será que não dá para escrever um artigo sobre um assunto interessante do momento? Tem tanta gente, professor, advogado, engenheiro, médico, mas vai para casa e diz que não tem tempo e não escreve. E o jornal, às vezes, precisando de matéria para veicular. Aí pega o jornal na mão, oh, que legal. Legal, porque alguém escreveu. Mas por que então não escreve um artigo e manda para nós? Nós estamos trabalhando para divulgar a doutrina. A doutrina tem que ser divulgada. Escreve um artigo. Eu sempre peço a alguns amigos, dizem, não, vou escrever, mas até agora nenhum me deu um artigo na mão. Eu fico pensando, meu Deus. Um artigo. Pega um livro, leia o livro, estude Kardec, vai lecionar para as crianças, vai fazer um trabalho no bem, vai ajudar os outros, faça alguma coisa, mas não fique de braço cruzado. O tempo está passando. Aliás, Sócrates diz que o tempo não passa, o tempo é. Então, o tempo está passando. O tempo não passa. O tempo de hoje foi o de ontem, será o de amanhã. O tempo não passa, o tempo é o mesmo. Nós é que passamos pelo tempo. E deixamos a oportunidade de fazer as coisas certas. Às vezes a gente quer vir ao centro e fazer um trabalho. Aí mora o perigo. Porque a nossa própria família bate contra. Quer atrapalhar. Os nossos amigos que não saem daquela mesmice, você vai para o centro, perder esse tempão, nossa, o que você vai fazer lá? Quando faz um trabalho no bem, como outro dia eu pedi para construir um muro para uma pessoa carente, um colega disse para mim, Aguinaldo, eu já dou um dinheiro para ele. As míseras moedas. Ele não é eterno pedinte, mente, nem precisa. Mas eu fui na casa dele. Ele ganhou uma casa da Encop, agora precisa construir um muro, ele não tem dinheiro, vamos construir um muro. E o colega fez referência menos elogiosa, dizendo, mas eu já ajudo. E eu pedi para cada um dar R$50 só. O que é R$50 para um colega que trabalha na medicina? E regulou. Meu Deus, até quando nós vamos ficar presos na matéria, no egoísmo? O tempo não passa, mas nós passamos pelo tempo e vamos desencarnar. E o que nós vamos levar para o outro lado? O que nós fizemos, de bom e de ruim. E o que não fez nada? Não fez nada, perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa. Eu estou falando para vocês que são meus irmãos, são meus amigos, que estão aqui me ouvindo. E eu tenho que falar para vocês. E eu estou falando, não é para você, estou falando para mim também. Nós temos que aproveitar mais o tempo. A gente tem muito tempo ocioso, principalmente final de semana. Vamos fazer alguma coisa. Isso constitui a diferença. Quando nós chegarmos do outro lado e temos um rosário de bens para apresentar para as criaturas que eventualmente venham nos questionar. Agora, vir ao centro, tomar paz, voltar para casa e não fazer nada, isso é complicado.
Ouve a palestra, até gosta, mas sai daqui e continua fazendo a mesma coisa. É complicado. E o que é pior, às vezes sai daqui, escuta a palestra, foi muito legal, chega em casa e briga com a família. Pior ainda. Basta alguém falar alguma coisinha para arrepiar e a coisa complicar. Vamos parar com isso. Vamos começar a trabalhar pelo bem, pela paz. Nós não queremos paz? Lógico, vamos trabalhar pela paz. Não queremos tornar o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho? Vamos trabalhar pelo Evangelho de Jesus. A doutrina não será o futuro das religiões? Vamos trabalhar pela doutrina espírita. Vamos fazer alguma coisa. Eu tenho alegria de dizer que a nossa casa tem 30 departamentos voltados para o bem. E todos vocês são partícipes, integrantes na individualidade, na coletividade desses departamentos. Porque nós não fazemos nada sem vocês. E pelo que nós agradecemos imensamente tudo aquilo que vocês têm nos ajudado. E logicamente quando eu falo tem nos ajudado, eu estou dizendo tem nos ajudado, porque nós nos ajudamos mutuamente. O trabalho não é do centro, é nosso, é de todo mundo, é da espiritualidade. Quando um benfeitor traz um parente, alguém para ser assistido aqui no centro, e nós participamos desse contexto e ajudamos, nós estamos ajudando a espiritualidade superior também. Vou encerrar, só com uma historinha. Eu fui fazer uma palestra em Votuporanga. E lá o senhor Romeu me contou a história de um espírita que veio, o Newton Boechat. Chegou na casa e disse assim, Romeu, quem que é o fulano de tal? Aí, ele disse, bom, eu conheço quase todo mundo, mas por esse nome eu não conheço ninguém. Ao término da palestra que o Newton fez, então ele disse assim, quem conhece o fulano de tal? Uma moça levantou a mão. Depois fala comigo. E ela veio. Quem que é o fulano de tal? Sabe, é um radialista que desencarnou em São Paulo, eu não conheço, mas ouvi o seu programa e eu sempre fui fã incondicional deste homem. E quando eu soube que ele desencarnou, eu comecei a orar por ele e pedi que a espiritualidade o ajudasse. Aí o Romeu disse, pois então, a sua prece foi tão importante que a espiritualidade o trouxe para ser assistido na casa que você frequenta. Então imagina quanto vale uma prece em prol de alguém, uma oração. A gente tem tanta oportunidade para orar, melhorar a nossa vibração, ajudar os outros. Não custa nada, é só dar uma paradinha, elevar o pensamento e direcionar, que pensamento é vida. A gente pode dar vida a uma pessoa pelo nosso pensamento, como nós podemos matar uma pessoa pelo nosso pensamento. Então vamos trabalhar pela espiritualidade e, consequência, por nós outros. A proposta de Jesus é estabelecer um mundo de paz no seio da terra. E nós não podemos ser acomodados. Nós temos que fazer fileira com ele. Já entendemos muito do Evangelho para ficarmos no ostracismo. Nós temos que bater de frente. E não tenho dúvida, se trabalhar para Jesus vai levar chumbo. Porque enquanto a gente está mornamente, até que não acontece nada. Mas quando a gente vai trabalhar para Jesus, a gente começa a encontrar as adversidades. Como encontrou Pedro, encontrou todos aqueles que vieram desencarnar menos João de uma maneira agressiva, o próprio Paulo, e todos os avatares, todos aqueles que trabalharam para Jesus, pagaram um tributo muito caro. E nós temos que começar a dar um tributozinho também. Sofrer um pouco pelo tempo que nós estamos trabalhando no bem, as arremetidas dos colegas que não entendem o que nós estamos fazendo, a família que dificulta, nós temos que enfrentar. Nós temos que trabalhar para Jesus. Porque o patrão é bom. E eu tenho certeza que com ele nós vamos estar muito bem, apesar das adversidades. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra sofre, luta e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e
lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.